Opa, tá valendo? Mas ali eu não sei quando é que foi. Está com 1 minuto. O cronômetro está com 1 minuto. Você jogou para cá com 1 minuto. Ali. Aí eu não sei como é que vai ser, como é que nós vamos fazer, não. Tá? Tudo ao vivo, acontece isso. São 11h31. Nesta quinta-feira, para você que está nos acompanhando, nesse dia 6 de julho de 2017, 22h31, na reprise, uma da madrugada da sexta-feira, mas caminhando para 2 minutos. Muito obrigado a você pela companhia, que é sempre uma grande alegria. Olha, o que a gente vai falar? Campeonato Brasileiro? Sim, claro. Mas a Copa Libertadores, ontem teve uma rodada importantíssima para os brasileiros e o nosso Atlético, quando eu digo nosso, mineiro, não se ouve bem. Eu não vou comentar o jogo do Atlético aqui do jeito que eu gostaria de comentar, porque fica parecendo que pegando no pé, intransigente, estou avaliando por um jogo só e não é verdade, eu não vou fazer isso por um jogo só. Não vou não, porque o que eu vi ontem foi filme de terror. Ah, mas é na Colômbia, não, na Bolívia. Ah, mas é Libertadores. Não justifica, na minha opinião. O que eu vi ontem não justifica. As explicações têm que ser dadas. E as do Roger, depois do jogo, foram as mais fajutas possíveis. Quando ele disse que o adversário tem qualidade, ele brincou com coisa séria. Ou ele brincou com coisa séria, mas também não tem ninguém que pergunte nada. Não tem ninguém que pergunta nada. Agora eu estou falando para os meus companheiros. São muito ruins de serviço. Fracos demais da conta. Pelo amor de Deus, dá calo no ouvido. Dá calo no ouvido de ficar ouvindo. Tem gente que tem calo na vista de ficar vendo. Está calo no ouvido de ficar ouvindo. Mas são muito ruins. Mas só pergunta fraca. Só pergunta que o técnico quer responder. Nada que ele precisa. Salvando um ou dois entrevistadores diferenciados. A gente tira 1 ou 2. Nas entrevistas do Atlético, do Cruzeiro, do América, eu te confesso que eu não posso falar, porque eu não acompanho muito as entrevistas coletivas. Se eu tirar 1 ou 2, nada mais do que isso, nada. Então fica difícil você avaliar. O treinador, ele já vai fazer a entrevista sabendo que ele vai responder aquilo que ele quer responder. Não é aquilo que ele precisa responder. Não é. Porque fazer média e a necessidade de fazer média impera. A necessidade que eu digo é de ficar bem com o treinador, ficar muito bem com o treinador. Ah, mas esse cara é simpático. Ah, o cara é legal. Ah, não é assim, gente. Você não precisa ser mal educado, você não precisa ser grosseiro. Mal educado e grosseiro, está tudo caminhando no mesmo sentido. Você não precisa ganhar a pecha de um repórter, setorista, entrevistador, locutor, entrevistador, como queiram, de ferrinho de dentista, nada disso. Faz o trivial, arroz com feijão, meu Deus do céu. Pergunta aquilo que você tem vontade de perguntar, que você viu. O máximo que pode acontecer é o entrevistado responder contrariando a sua pergunta. E daí? Contrariando a sua pergunta, e daí? O máximo que pode acontecer é uma discussão, se acontecer entre você e o entrevistado. E daí? O cara não vai levantar e te enfiar a mão, nem você vai fazer isso. Você vai ficar pé da vida porque ele te deu uma resposta mal educada? O mal educado é ele. Se ele te deu uma resposta mal educada e você tiver a chance de rebater educadamente, que o faça. Agora, fazer média barata, você na pergunta já responde para ele, já dá para ele o gancho. Tipo, o campo estava ruim, gramado estava ruim. Tipo, jogadores sentiram os 2.500 metros. Tipo, o campo é mais largo. A bola, o rarefeito, a bola desvia. Tudo isso, você dá o gancho para o treinador
Falar assim, não, realmente, nós sentimos, o time sentiu, e não sei mais o quê. Gente, e depois pergunta do cara também. Eu estou focalizando mais o jogo de ontem, porque ontem eu fiquei irritado ouvindo. Fiquei irritado. E eu posso falar assim, eu posso falar assim, porque eu vivi lá. Vivi lá. E não é nesse tempo fácil de hoje, não. Esse tempo fácil de hoje, você não precisa nem ir lá. Você não precisa nem ir lá. Você não precisa nem ir lá para fazer o que você faz, você não precisa nem ir lá para fazer o que você faz, você não precisa nem ir lá. Não, eu não. No meu tempo, eu tinha que ir lá, estar, acompanhar, 24 horas por dia. Senão, eu tomava bola nas costas o dia inteiro. Mas eu, em entrevista, individual ou coletiva, pergunta imbecil, idiota e burra, e para fazer média eu não fazia, não. Não, nunca. Isso irrita quem está ouvindo. Irrita. Ô, Roger, torcedor aqui veio e apoiou. Como é que você espera lá na Independência? Você acredita que o torcedor... Você perde tempo da sua emissora, do seu jornal, você joga porcaria no ouvido do ouvinte com uma pergunta dessa. O Roger fala, não precisa nem pedir para a torcida. Eu fico até constrangido de pedir para a torcida. Você vai falar de torcedor? Você vai pegar o seu tempo de pergunta para falar de torcedor em vez de falar daquele jogo horroroso que você viu que o Atlético fez? Me ajuda aí. E no jogo de ontem, você pode, se você quiser salvar, você vai salvar o Vitor, que não teve participação nem no gol que ele tomou, não teve nenhuma participação no jogo, na minha opinião, não fez nenhuma defesa difícil, tranquilo, a hora que foi chamado estava lá, e o gol que ele tomou, acho que ele não teve culpa. E o Gabriel, porque se não fosse o Gabriel, na minha opinião, o Atlético poderia sair com resultado pior do que ele já conseguiu. Ele pode agradecer, erguer as mãos para os céus e agradecer o 1-0. 1-0 porque o time do Jorge é muito ruim. Mas e o histórico dele? Não perdeu em casa, fez 3 não sei quem, fez 11 gols jogando lá e perdeu todas fora. Eu não vou justificar um erro com outro. E nem vou. Eu não gosto de comparação, eu não vou comparar. Eu não vou comparar os que foram lá e perderam. O Atlético foi lá ontem e se o Atlético joga um pouquinho de futebol, ganharia o jogo. Só um pouquinho. Ganha o jogo, porque o time é horroroso. Ele está ganhando em casa com aquele futebol, mas ele é horroroso. O time é muito ruim. Eu não tenho dúvidas, só se o Atlético conseguir ser pior do que foi lá, de que o Atlético vai classificar. Para ele conseguir ser pior do que foi lá, ele vai ter que fazer um esforço muito grande. Porque eu acho que ontem ele foi ruim o tudo que ele podia. Ontem ele foi horroroso tudo que ele podia. Tudo. E continuo com as minhas convicções. Eu não colocaria Iago para jogar. Eu tenho o Adilson, eu colocaria o Adilson. Eu não colocaria. Vai fazer diferença, respeita a opinião de todo mundo. Eu não colocaria Iago para jogar e ponto final. Eu não colocaria Bremer para jogar e ponto final. É um bom jogador? Vai ser um bom jogador? Eu acho que vai. Mas é jogar muita responsabilidade em cima de um jogador que está formando. Ontem mesmo eu acompanhava o pessoal falando pela internet. Eu não sou muito isso não, mas eu dava muita gente jogando a culpa nele e ele não tem culpa, não. A culpa é de quem botou ele lá. Porque o Atlético trouxe um zagueiro lá da Alemanha. Que joga como volante, lá da Alemanha. Não, ele é um volante que joga como zagueiro. Mas o que eu tenho, e você é um cara muito bem informado, pode me falar, as notícias que eu tenho é de que o número de partidas que ele fez como zagueiro
na Alemanha foi quase igual Não. ou pouca coisa menos Quem como te falou volante. isso, então, tá mal informado, e ele só jogava lá quase como um líbero. Não, Quando então o time só- jogava com 3 zagueiros, ele fazia quase com o papel de líbero. Ele nunca jogou com dupla de zaga na Alemanha. Tá, bom, então, eu vou só lembrar para vocês, Brasil, campeão no México, o Piazza nunca tinha sido zagueiro. Nunca tinha sido zagueiro. E foi o melhor zagueiro da Copa do Mundo. A comparação Não, é esdrúxula. não é não. Você Não é pode, não. eu posso comparar Não, também não, o Mano Menezes, que abriu mão do Murilo e pôs o Henrique para ser zagueiro. Você pode. Aí foi um desastre. Você pode, e foi. Ué, então, você A pode comparação comparar. é muito mais justa que o Piazza Então, com o Roger aqui, Bernardo. Eu né? não vou comparar. Comparando não, Piazza meu Deus com do céu, Roger eu estou Bernardo. comparando o jogador. Eduardo, A seleção do Pelé com o time do Eu vou desenhar para você, Atlético. então. Eu não estou comparando qualidade de jogador para jogador. Eu estou comparando que você usa. Agora, você tem que ter coragem e não tem que ser zagueiro. Ó, o garoto foi bem contra o Cruzeiro, depois do gol que o Atlético tomou, foi bem? Foi. E por isso ele virou o zagueiro titular. Não dá. Não dá para jogar Libertadores. Não dá. Mas vem cá, Olha, eu acho o que eu vi ontem, você vai falar... mas eu eu não vou- sei vou que te horas. ouvir. É um debate ou é um Eu vou te monólogo? ouvir. Não. Mas é porque agora é o momento, porque depois eu esqueço o que você falou. Não, A gente pode dar uma debatida agora A ou gente tem que pode- esperar meia hora? Mas eu gosto de fazer um editorial no programa. mas uma edição então vai. Isso vamos. Bom, Mas eu depois tenho esse quando a direito. gente fala, você fala Eu em tenho esse cima, direito. você interrompe. Não vou interromper não, Eduardo. Eu já sabia. É porque eu queria aproveitar o Aqui. momento agora, porque parece que a gente viu um jogo diferente ontem, que o problema do Atlético ontem foi do meio pra frente. Do meio pra trás, você acabou de falar, o Vitor nem defesa fez. Você tá criticando a escalação do Iago e do Bremer. Mas e o Robinho, e o Elias, e o Fred, e o Casares, que não jogaram absolutamente Bom, se nada, vocês e o dois- Atlético não deu um chute a gol. Se você esperasse um pouquinho, eu ia chegar lá. Mas então... Você tá batendo num problema que não teve no Eu jogo. estou dizendo que o time que não chegou no Vitor, porque o Alex foi horroroso. O Alex foi horroroso. Esse sim. O Bremer foi horroroso. Não acho. O Fábio Santos, muito pior. Muito pior. O Fábio Santos jogou uma partida boa contra o Cruzeiro. Ponto. Muito pior. Muito pior. O time não chegou mais e não fez mais gols. Foi por causa do Gabriel e porque é muito ruim. É muito ruim. O time é horroroso. O meio de campo do Atlético foi péssimo. O Carioca foi horroroso. Rafael Carioca deu sono, deu preguiça da gente ver jogar. O Elias, pelo amor de Deus, o Robinho é um jogador que se o Roger tem culhão e se o Daniel Nepomuceno é presidente pra valer, banco o Robinho. Banco. Ah, não tem outro para colocar. Então, eu não sei o que você vai fazer. Que se vire, porque é banco, porque o Robinho está atrás. O jogador, quando decide em um lance, é bom jogador, como o Robinho é. Mas que não está jogando nada, o Robinho hoje atrapalha o Atlético. A bola cai no pé dele, ele atrapalha. Ele atrapalha o Atlético, ele erra o passe, ele joga errado, ele para o jogo e ele joga para trás. Eu não vou nem falar do Fred, porque o coitado do Fred corre igual um boi tonto, zonzo, uma vaca louca, para lá e para cá, e a bola não chega para ele quando ele está posicionado. Não chega. Aí ele tem que chutar lá do meio da rua, ele tem que ir lá buscar. Horroroso, não jogou nada. Elias, Robinho, Otero quando entrou. Não adianta. Então, gente, mas aí o Atlético faz uma boa partida, você elogia. Eu vou elogiar o jogo que eu vejo. Se fizer uma boa partida, eu vou chegar aqui e meter o pau na partida boa que ele fez? Não vou, eu vou elogiar. A partida contra o Cruzeiro, depois de 25 minutos do primeiro tempo, foi boa? Foi. E de ontem? Ontem foi para dar calo na vista. Calo na vista. O Atlético ontem foi um Atlético horroroso. Péssimo. Com esse futebol mequetrefe, fajuto, esdrúxulo. Ele não chega a lugar nenhum. Só se Deus botar a mão e ajudar. Só se Deus botar a mão e ajudar. Não chega. Se pegar um River da Argentina pela frente, meu Deus do céu. Horroroso o time do Atlético, horroroso. O Alex, eu acho que é aquilo que ele sabe jogar ali. É aquilo que ele está jogando. O Bremer tem futuro? Eu acho que tem futuro. Tem futuro. É um jogador para ser bem trabalhado. Não é para jogar em fria. Tem futuro. Iago tem futuro. Também não é para jogar em fria. Agora, Robinho, Fred, Elias, Otero, Rafael Carioca, esses caras jogando uma partida bem e 43 mal,
Uma partida bem, 43 mal. O Atlético, infelizmente, não vai ser o Atlético que o torcedor quer ir na Libertadores, que o Mineiro, que não torce para Cruzeiro, porque o Cruzeiro sempre torce contra o Atlético sempre torce contra o Cruzeiro, quer. Eu achei... Não é terra arrasada, não é terra arrasada, não, porque o Atlético vai classificar. Vai porque o time é muito ruim. O Atlético vai classificar porque o time é ruim. Vai classificar porque o time é ruim. Porque se fosse 1-0 num time bom, lá, o Atlético ia sofrer. Não é aquele Atlético que tomava 2-0 em 2013 e chegava aqui e jogava. Aquele Atlético é outro, gente, pelo amor de Deus, não compara não, hein? Não compara não, pelo amor de Deus. Sem comparação. Sem comparação. Sem comparação. Agora, tomar 1-0 lá, desse time horroroso é capaz ainda do torcedor no Independência, no dia 9 de agosto, sofrer até o apito final. É capaz de sofrer até o apito final. Eu não vou pensar com a cabeça de ninguém. Posso estar errado, eu penso com a minha. Penso com a minha. E o que eu vi ontem foi filme de terror. Filme de terror, o que eu vi ontem. Foi para desanimar qualquer Cristo. Para desanimar. Eu vi um jogo no domingo e vi outro ontem. É aquele tal negócio. É um bom e 50 horrorosos. Passou, agora, dia 9, o Atlético vai classificar, mas eu acho que vai ser na Bacia das Almas. Na Bacia das Almas. E parabéns ao Roger por mais uma entrevista sensacional. O adversário tem muita qualidade. Nós vamos ao intervalo, a gente volta já já. Tchau. Harmonia em nossas vidas, sanduíche é saúde, suco é alegria, saladas. Você mesmo cria, seu corpo agradece, Marieta não te esquece. Eu e você, sempre com Marieta. Marieta, sanduíches leves e sucos. BH Shopping, Diamond Mall e Pátio Savassi. A confiança é a maior prova de amor. É a base dos bons relacionamentos. É um laço entre nós e quem amamos. É a segurança que se constrói a cada passo, a cada etapa. Com a Prevenir Assistencial, você pode contar com a segurança dos melhores serviços e planos, em qualquer momento da sua vida. Escolha o plano ideal para você e sua família. Prevenir Assistencial. A confiança que você precisa. Academia BH Fight, fazendo sua vida mais saudável. Rua Contria, 1439, Grajaú, 3372-4685. 45 minutos do segundo tempo. Raul está jogando com Biasa, passa para Dedé que toca para Donato, arranca pela direita, tabela com Zé Carlos que vira o jogo para descer. De primeira para Alex, rolou para Luizinho, abriu na ponta com o Ronaldo, chegou no fundo do jogo. Tostão na área, dominou de letra para o William, limpou o goleiro, pintou, acabou, que é Torcedor cruzeirense, você faz parte dessa história. Seja sócio do time do povo.
Muito bem, eu vou passar para o Eduardo Panzi, para o Eduardo Silva, 2 Eduardos aqui. Um já me complica a vida, 2 então vai ser complicado demais. Não complica não. Meu Deus do céu, 1 Eduardo me complica a vida. Agora 2 Eduardo, e por falar nisso, vou passar para o Eduardo Panzi, para o Eduardo Silva, mas por falar, eu vou dar um recado, como eu gosto de ser direto, para um tal de Lucas Couto. Lucas Couto, que está aprendendo a ser diretor de marketing do Atlético. Você está aprendendo muito mal. Aliás, você não está aprendendo nada. Está aprendendo nada. Está aprendendo absolutamente nada. Quando você tem, viu, Lucas, qualquer na sua área, qualquer divulgação para fazer da sua área, você não precisa querer aparecer. Você não precisa querer ser o dono da notícia. Você tem que fazer acontecer na sua área. Você é diretor de marketing, o marketing vai bem, com o plano sócio-torcedor vai bem, parabéns para você. Mas não vai ser você que tem que divulgar e trazer para você os méritos. Não, é para a sua equipe. E quando vou divulgar, passe para o departamento de comunicação do Atlético, que tem como diretor o Domênico Bering e que tem uma equipe sensacional, com o Cássio e toda a equipe, sensacional, que sabe fazer a divulgação com perfeição, sem privilegiar A, B ou C. E divulga. Não precisa de você fazer um serviço mal feito, fazer lambança. Não precisa querer aparecer. Não precisa já falar, eu fiz, eu estou fazendo, eu vou fazer. Não é assim. Não é assim. Você está aprendendo da pior maneira possível. Quem sabe daqui uns 200 anos você vai ser um bom diretor da área de marketing do Atlético. Que saudade da Adriana. Gente, em nome do BMG, que é o nosso banco, de Marieta, a melhor para a sua saúde, abraçando o pessoal de Marieta lá no Diamond BH Shop Pátio Savassi, do Centro Automotivo Novo de Novo, que é o seu carro, literalmente novo de novo, abraçando o Chiquinho e o Renato, abraçando o doutor Adriano de Silva, Advocacia, que agora também é advocacia empresarial. Um abraço para toda a família da Rede Gutierrez de Drogaria, que é a Farmácia Popular. Alô, seu Eduardo, grande equipe que tem o seu Eduardo. Genérico é lá, um grande abraço. Aos meus amigos do Posto São Pedro, que tem a melhor gasolina do Brasil. Alô, Danilo, DT Clean, a melhor gasolina do Brasil, e a água mineral Ingá ou Igarapé. E o Posto Funil tem o seu segmento em Pinhuí, tem o Posto São Pedro, na Rua Niquelina, aberto 24 horas por dia, porque tem um posto policial lá, e o Posto Funil, do mesmo grupo, lá em Pinhuí. Além da gasolina, tem um queijo maravilhoso, produção própria lá do Danilo. Sensacional o queijo, que você vai pagar um precinho e vai levar. Sensacional. Abraçar o Padre Lucas Almeida, 34260069, para te levar agora para Portugal, para a Inglaterra, para a Espanha, numa viagem sensacional. 34260069. Abraçar também o Antônio Leandro, da Fábrica de Móveis Assépticos e Fowler, 3373-1133, móveis hospitalares para vender ou alugar. Eduardo. Um abraço aos telespectadores. Bom, vou falar do jogo de ontem, né? Que é o que está quente. Aliás, um jogo muito ruim ontem lá em Cochabamba. O jogo foi ruim. Atlético ruim, Jorge Wilstermann ruim, gramado ruim, futebol dentro de campo ruim. Dei graças a Deus a hora que acabou o primeiro tempo e dei graças a Deus a hora que acabou o jogo, porque estava difícil para comentar o jogo. E ontem a gente comentou pela Transamérica e foi uma atuação desastrosa do Atlético, num todo. Ninguém se salvou, com raríssimas exceções. Aí eu coloco o Gabriel, até o próprio Bremer, o Afonso criticou. Eu acho que não foi mal, foi bem, ao lado do Gabriel. O Vitor não trabalhou no jogo porque o time é muito ruim e as poucas vezes que chegou, chutou errado, finalizou errado e a que foi no gol acabou entrando. E o Vitor fez uma ou duas defesas de chutes de longa distância. Fora isso, jogo chato de assistir, a bola queimando no pé dos jogadores. O Atlético, o Afonso falou muito da defesa do Atlético, criticou muito volantes, lateral, zagueiros. E eu já acho completamente diferente. A exceção do lado direito, com o Iago e com o Alex Silva, que foram muito mal ontem,
O Iago muito mal ontem, e o Alex Silva fez sua pior partida desde que retornou ao Atlético, uma partida desastrosa do Alex Silva. O grande problema do Atlético ontem, na minha opinião, foi do meio para frente, um desastre. De onde mais se espera do Atlético, onde houve mais investimento, onde tem os jogadores com qualidade técnica, Robinho, Casares, Elias, Valdívia, Otero, Fred. Não saiu absolutamente nada, nada. O Atlético não finalizou no jogo de ontem. E quando finalizou era chute na lua. Uma finalização certa de uma cabeçada do Rafael Moura, aliás, muita gente elogiando o Rafael Moura, mas o Rafael Moura entrou em campo quando o técnico do Jorge Wilson já tinha largado mão de vencer, de fazer mais gol. Tinha colocado volante, tirou um meia, colocou outro volante que joga como lateral. Ele recuou o time inteiro. Aí era óbvio que o Atlético ia ficar mais no campo de ataque. E ainda assim criou uma chance numa cabeçada, num cruzamento despretensioso, que se eu não estiver enganado foi feito pelo Alex Silva. Aliás, a única jogada dele que prestou no jogo e a bola foi na trave. E que se entra essa bola seria a maior injustiça do mundo. Porque o Atlético não mereceu marcar gol, aliás, mereceu perder de 2, porque teve um pênalti. Um pênalti, uma mão que o Alex Silva, de forma idiota, levou na bola para cortar um cruzamento, e o juiz não deu o pênalti, porque era para o Atlético tomar de 2. Eu não vou falar demais, porque o outro time não criou coisa nenhuma no jogo. Aí, acaba o jogo e a gente vai ouvir e ler as coisas, e sempre a mesma coisa, parece disco quebrado, parece filme repetido. Ah, mas o Carioca, nossa, o Atlético com Carioca? Robinho, Fred, Casares, Elias, Alex Silva, Iago, eu citei 6, Otero, Valdívia, 8, foram infinitamente, mas muito piores do que o Rafael Carioca no jogo de ontem. Aí eu leio, mas o Carioca não arma, não ataca. Ele é primeiro volante, ele não tem que armar nem atacar, eu não tô defendendo não, hein? Só tô dizendo que não foi o pior, porque ele jogou mal pra caramba ontem também. E outra coisa que tem me irritado demais, time aqui em Belo Horizonte perde, seja ele Atlético ou Cruzeiro, não teve raça. Faltou raça, garra, determinação. Para de analisar futebol achando que é garra, raça e determinação. Senão traz o Serginho, o Berola e o Márcio Araújo de volta. Esses caras tinham raça, mas qualidade técnica, que é bom e que vence jogo, esses caras não tinham. Traz o Alano de volta pro Cruzeiro. Deixa só o Henrique jogando. Porque esses caras têm raça. Agora, a qualidade... O futebol é muito mais do que raça. O Atlético ontem não teve qualidade técnica. O time, tecnicamente, ontem foi um arremedo. Individualmente, ontem, foi péssimo. Não salvou ninguém, com a exceção, com raríssimas exceções. Vitor, Gabriel. Vitor porque não trabalhou. E o Gabriel foi bem. Foi o melhor jogador do Atlético. Ou o menos pior, entendo como queira. Então, a partida do Atlético ontem foi péssima, horrorosa. E o Atlético vinha de bons jogos, hein? Jogou bem contra o Botafogo. Jogou bem contra o Cruzeiro, jogou bem contra o São Paulo, fez o jogo que tinha que fazer contra o Chapecoense, foi muito mal contra o Sport. O Atlético oscila demais, mas já me mostrou que pode jogar, já me mostrou que joga bem. Então, menos também na hora de apontar o canhão pro treinador. Porque o treinador tá na beirada do campo, ele vê aquela desgraceira que estava em campo, ninguém jogando bola. O que o Roger fez? Bom, o Robinho foi o pior jogador em campo no primeiro tempo, ele tirou o Robinho. Ele tirou o Robinho. Pode ter errado em algumas substituições, eu até acho que errou. Aliás, não acho que errou. Eu faria diferente. Já que o jogo era só chutão, Atlético quebrando bola, a bola não chega no Fred, então você vai jogar o chutão, o jogo de quebrar bola, com quem sabe fazer isso. Eu tiraria o Iago no intervalo, amarelado, recuaria o Elias, metia o Rafael Moura para jogar com o Fred. Se é para ficar quebrando bola, se o gramado tá ruim, então você põe quem sabe fazer isso. Por que não fez? Aí eu acho que o Roger poderia ter feito isso, eu não vou falar que errou, porque ele tem a mentalidade dele, eu tenho a minha, mas eu teria feito isso. Agora ele fez o que pôde, o Valdívia entrou em campo e o Valdívia pegou na bola? Não. O que foi o Valdívia em campo ontem? Ele tentou com o Otero. E o Otero? O que foi o Otero ontem? O Rafael Moura ainda tentou a única bola que chegou nele. Então, ó, o time todo foi mal demais. Não faltou raça, não faltou determinação, talvez tenha faltado atitude. Atitude que eu vi, por exemplo, no Grêmio e no River Plate, que são melhores que os adversários e foram lá e encararam. E entraram em campo se impondo. Time melhor tecnicamente tinha que jogar como se estivesse em casa. O Atlético não. O Atlético respeitou demais um time que é muito ruim e que tem caixa para vir a Belo Horizonte tomar de 3-4. Mas se o Atlético repetir em Belo Horizonte a atuação lá da Bolívia, não sei se classifica. E aí é vexame. E eu canso de falar, gente, Libertadores
Mas ser eliminado pelo Jorge Wilson, esse time que eu vi ontem, e vi outros jogos, vi os jogos contra o Palmeiras, seria vexame. E eu não acredito que o Atlético vai repetir a atuação aqui em Belo Horizonte. E eu repito, eu já vi o Atlético jogando bem, eu já vi o Atlético fazendo boas atuações, principalmente aqui. Eu acho que vai passar, vai meter 2, 3 nesse time. Agora, se é o River Plate, que pode ser o próximo adversário do Atlético, e o Atlético vai a Buenos Aires e entra em campo, lá em Buenos Aires contra o River, do jeito que entrou ontem, teria sido eliminado na primeira partida. Teria sido eliminado ontem. O River não teria feito um gol no Atlético, não. Teria feito 4, 5. O River que eu vi jogar Libertadores e vi jogar anteontem, contra o Guarani do Paraguai. Então é preocupante, mas também não é uma tragédia. O Atlético já mostrou muito mais do que foi ontem. Ontem, o que foi feito ontem dentro de campo é para presidente, para diretor, que a gente não sabe quem é, para treinador chegar no vestiário e cobrar. Pô, vocês podem muito mais que isso. Mas muito mais do que isso. Porque enfrentaram um time muito ruim e foi uma apresentação trágica do Atlético. Agora não me venham com esse negócio de raça, vontade e determinação. Porque isso não falta. Está faltando é qualidade. Está faltando talvez comprometimento e atitude. Raça, vontade e determinação não. Olha, Afonso. Aqui, só um minutinho, vamos passar. Falta isso aqui, ó. Bola. Isso. Falta isso aqui, ó. Bola. Ontem faltou bola. Bola. Faltou bola, mano. Falta isso aqui. Bola. Bola. Tá? Falta bola. Bola. E, ó, o presidente dá todas as condições ao Roger e ao elenco. Todas. Fretou avião. O pessoal foi de voo fretado, em avião que faz voo de carreira, Boeing, que faz voo de carreira, não é avião pequeno, não, que faz voo de carreira, segurança máxima total, voo fretado, hotel de 353 mil estrelas, refeição de príncipes, de reis. Agora, presidente, se eu sou você, eu mando o pessoal de volta de ônibus. Ó, vocês vão sair daqui de Cochabamba de ônibus. Todo mundo voltar direto pro Rio para jogar. De ônibus. Eu mando o pessoal voltar de ônibus. De ônibus. Pela exibição de ontem. E para passar para o Eduardo Silva, só para senão eu vou esquecer. Gente, mas que lambança fez o presidente da Chapecoense, hein? Meu Deus do céu. Ele dispensa um técnico, que fazia um excelente trabalho, na minha opinião. Excelente trabalho. E olha que eu já critiquei o Wagner Mancini muitas vezes. Excelente o trabalho dele, na minha opinião. Excelente. Para contratar um aprendiz de treinador, tal de Vinícius Eutrópio, como é que chama? Vinícius Eutrópio, que já esteve no América. Aprendiz. Quando falou em Anderson, eu até falei assim, poxa, é uma sacanagem tirar o Wagner, mas o Anderson tá mostrando aqui que tem condição. Depois vem de Vinícius Eutrópio. E o Anderson, além de tudo, mostrou que tem caráter. O Anderson mostrou que tem caráter. E o Anderson mostrou que tem caráter. Parabéns ao Anderson, que eu critico muito aqui. Isso é muito raro. Parabéns ao Anderson, que eu critico muito. E ele seria um grande treinador na Chapecoense. E com a mesma sacanagem, porque ele não teria culpa nenhuma, com o técnico Wagner Mancini. E seria compreensível ele deixar o América na Série B para assumir um time de Série A. Claro que seria. Mas então, o presidente que está lá fez uma lambança, não sei se foi pressionado, não sei por quem, mas pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eduardo, fica à vontade, por gentileza. Afonso, família BH, um abraço ao Du, ao Afonso. Olha, pelo esse futebol que o Atlético jogou, o Afonso querendo fazer o pessoal ir pro Rio de Janeiro de ônibus, vai ser duro, hein? Não, futebol foi ruim lá mesmo, de hein? Cochabamba. Pois é, já pensou descer as colinas ali, o negócio vai ser bravo. Olha, Afonso, mas eu acho que não é calculado, mas o Atlético sabe onde quer. O Atlético não vai fazer 2 partidas contra o Jorge Wilson do jeito que jogou. Aqui, eu concordo com o Xará, aqui vai ser queda. É queda. É preocupante pelo aquilo que o Atlético poderia ter mostrado, pelo aquilo que o Atlético tem condições de fazer. E poderia ter feito ontem, o Atlético poderia ter eliminado esse time ontem. Mas é que o Afonso, o Du falou e nós vimos, o Atlético não foi bem ontem. Não foi bem. Agora, Afonso, parece que é coisa calculada. O Atlético, diferente um pouco do o Xará ali falou, o Atlético com o River Plate não ia ter essa posição, não ia, com certeza. Não ia ter esse posicionamento, não ia ter essa tranquilidade toda que teve ontem. O Atlético ontem foi meio preguiçoso, foi. Eu até concordo com você e eu acho isso um absurdo. É um absurdo, sim, o Atlético concordo. ficar escolhendo com quem que ele vai jogar. Não, concordo. Você tem razão, porque isso já aconteceu esse ano. Concordo. O Atlético, Eu ia em falar determinados disso. jogos, parece que ele olha para o adversário e fala, hoje eu posso dar
Hoje eu não preciso ter atitude. Nada, hoje eu tô e dentro, em outros né? jogos ele voa. É verdade. Você tem razão. Você pode ter razão, a gente não pode afirmar É. isso, mas você pode ter razão. E se isso é verdade, isso é um absurdo. Claro que é. Porque Claro que é. ontem foi 1-0, poderia ter sido 2, eu volto a afirmar. Poderia Teve um correr pênalti, risco, né? Teve um pênalti pro Jorge Wilson que o árbitro não marcou. Do mesmo jeito que o atleticano pediu o pênalti do Diogo Barbosa, que aconteceu aqui, o de ontem foi mais pênalti ainda, e o árbitro não deu. Poderia ter sido 2. Se o time fosse um pouquinho melhor, 3-4, o Atlético estaria eliminado antes do próximo jogo da Libertadores. Então é risco, que você falou que pode ser calculado, mas que está muito mal calculado. Esse tipo... E se for calculado, é calcular para derrubar o treinador. Vamos E não pode acontecer, né? Eu concordo que isso é um negócio absurdo, né? Claro que isso é eu que estou pensando, ninguém do Atlético falou isso é coisa minha. Mas você está da minha falando isso cabeça. porque você já viu. É porque nós já A vimos história antes. é repetida. Isso, é verdade. Eu ia comentar exatamente isso. No Campeonato Brasileiro a gente tem visto isso aí. O Atlético faz uma partida maravilhosa. Aí pega um outro adversário, nossa, é aquela tristeza. E aconteceu isso de novo. O ontem brasileiro, com o Atlético. cara. Os melhores jogos do Atlético foram contra times grandes. São Paulo, Botafogo, a Copa do Brasil, Cruzeiro. A hora que ele pegou Sport, a hora que ele pegou Avaí, foi um desastre, foi uma tragédia. Não, e nós temos aqui, eu ia até dar exemplo do Campeonato Mineiro. Fez um Campeonato Mineiro, ele preguiçoso, chegou na final, ganhou. Então, parece que mas isso é coisa minha, parece. É até uma marca aí que parece. Mas eu acho que quando o Atlético voltar, porque o Roger também está tendo seus problemas. O Afonso falou aqui do Robinho, mas não é só o Robinho, não. Tem alguns jogadores ali que não estão correspondendo. Gabriel. Que não. O Vitor Gabriel. Porque tem dia que nada dá certo. Aí eu concordo com o Xará. Naquele campo de ontem eu teria colocado sim o Rafael Moura assim. Porque você deixar o Fred fazer aquele zague ali, meu amigo, na meio da defesa, e a defesa chutando para tudo quanto é lá, aqui não vai dar nada. Nada como não deu. Agora, é preocupante para o Atlético pelo que viu ontem. Mas pelo jogo aqui, eu não vejo preocupação nenhuma. Vejo que o Atlético está, incrível que pareça, eu acho que o Atlético está se fortalecendo. Mas aí entra no risco calculado que você falou, que eles podem pensar do mesmo jeito. Pode acontecer. Do mesmo jeito, tá certo, não, tá errado, assim, tá errado. E jogar aqui assim. Não, aqui vai ser diferente. Eu acho aqui que vai não vai ser por causa diferente. do resultado. E esse resultado de 1-0 com gol qualificado fora de casa é perigoso. É perigosíssimo. Do mesmo jeito que o Atlético fez 1-0 na Copa do Brasil no Botafogo aqui, eu achei excelente resultado. Por pior que seja o Jorge Wilstermann, o Atlético, se toma um gol aqui, se complica, porque tem que fazer 3. É verdade. E aí é o que o Afonso falou, não é aquele time de 2014 que virava para 4, e não é o time de 2013 que tinha uma intensidade absurda, que era ataque, que virava todos os resultados. Não, esse time do Atlético é diferente. Se ele precisar de entrar em campo para fazer 2-3, eu não sei se faz, mesmo contra um time ruim. Ele pode construir um 3-0 sem precisar. Aqui. Faz 1-0, 2-0, 3-0, ok. Tá falando, mas se sofre a coisa complica. Mas isso que você está falando é muito fácil a gente comprovar, o Eduardo Silva e Eduardo Paz. É muito fácil comprovar o seguinte, porque o Atlético foi para o vestiário perdendo de 1-0. Dentro desse nosso raciocínio aqui, dava tempo dele mudar o chip para não acontecer aquilo que o Eduardo pensa, que ele pensa, não falou que o Atlético pensa, que ele pensa, dava para mudar o chip e voltar diferente. Para reverter. Ele foi para o vestiário fazer outro jogo. Então, por isso, esse 1-0 de lá, ele pode repetir aqui. O Atlético teve tempo de mudar. E não mudou, porque foi incapaz, foi horroroso. E eu só acho que o Atlético não perdeu demais ontem, porque o Roberto Mosqueira, técnico do Jorge Wilson, mas não quis fazer mais gol. Deu 25 minutos. Eu acho até que ele queria, sabe? Mas ele é tão ruim. O Xará deu 25 minutos e começou a tirar a meia, tirar atacante. Mas aí ele quis se precaver. Ele quis se precaver, mas um jogo que estava dele. O jogo era dele. O Atlético incomodava. Ele estava deitando e rolando pelo lado esquerdo de ataque dele, o direito de defesa do Atlético. Ele não precisava ter tirado o meia atacante. Ainda bem que ele tirou. E aí o Atlético passou a jogar mais no campo do Jorge Wilstermann. Foi aí que o time cresceu, entre aspas, porque acabou finalizando pouquíssimo também. O treinador, que aliás se veste como um garçom ali da cantina do Lucas, veste mesmo. ele foi medroso no segundo tempo. Ele ficou mais ainda. Ele foi medroso, foi medroso. Por isso, esse time vai jogar. O jogo é dia 9 de agosto. 9 de agosto. Demora pra caramba o segundo jogo.
Esse time vai vir com 15 jogadores na defesa. 15 jogadores, e o Atlético já mostrou dificuldade para jogar assim. Ele teve dificuldade contra o Atlético Paranaense, que jogou assim, contra o Avaí, que jogou assim, contra o Sport, que jogou assim. Esses times são todos melhores que o Jorge Wilstermann, são melhores, mas o Atlético teve muita dificuldade e esse Jorge Wilstermann vai vir fechadinho, e o Atlético vai ter dificuldade. Se não abre o marcador com 15, 20 minutos do primeiro tempo, vai ser um Deus nos acuda, ainda que o Atlético jogue bem e o adversário seja tão ruim como a gente viu. Uma pergunta para você, que o Eduardo Silva pode responder também, depois a gente muda o chip para falar do Cruzeiro também, tem Campeonato Brasileiro. Eu acho que ele errou feio, mas também não ouvi na coletiva ninguém perguntar sobre isso. Infelizmente, não ouvi por tudo aquilo que eu falei lá atrás. Qual é a justificativa plausível? Não é a justificativa que ele deu, que ele poderia ter dado, não que eu sei qual que é. Plausível para você entrar com o Iago e não com o Adilson, qual que é? Primeiro que o Adilson está retornando de lesão. Essa não é plausível. Tudo bem, para você não porque é. já foi liberado. Essa né? não é plausível, vamos. Xará, eu sempre digo que futebol hoje não é o técnico que escala sozinho, é um departamento todo que escala. Mas eu entendo, o Adilson é melhor que o Iago e é o titular do Atlético. E é melhor muito, né? Só que o Iago fez um grande clássico, foi talvez um dos melhores jogadores em campo. Jogando e lendo o jogo. O Roger até destacou no intervalo que a mudança do Atlético dos 25 minutos depois do gol do Cruzeiro foi que o Iago percebeu um vazio do lado esquerdo. O Iago foi muito bem no Clássico, jogou muito bem. Inclusive, muita gente criticou a saída dele. Por que foi substituído no Clássico e colocou o Adilson? Então, eu acho que são essas duas desculpas. Eu não acho que o Roger errou. Aí eu vou te falar, para você continuar. Aí eu vou te falar, por que ele saiu e entrou o Adilson? Porque aí o Roger pensou certo. Eu vou usar o Adilson no jogo próximo, na Libertadores. Eu vou usar. Vamos continuar. Isso é você que está falando. O Roger não falou isso hora nenhuma. Mas como ele não falou também antes. Mas eu não posso trabalhar em cima de suposição. Eu trabalho, mas o jogo está muito jogo, a próxima eu trabalho em cima de fato. E o Adilson, primeiro, ele não fez pré-temporada. Ele veio do futebol russo, sei lá, ucraniano, jogou, teve a lesão, enquanto jogou bem, custou a apurar a forma física, a gente tem que lembrar disso. Fisicamente ele estava muito mal. Aí ele fez 4, 5 jogos e lesionou de novo. Foram quase 2 meses parado. E para um jogo de Libertadores, começar jogando, eu entendo perfeitamente a escalação do Roger, não acho que errou na escalação. Talvez eu teria feito outras mudanças durante o jogo, mas o Iago fez um baita clássico. Jogou muito bem o clássico. Uma coisa é você falar, eu não escalaria porque eu prefiro o Adilson ao Iago, ok. Mas depois do jogo, tá vendo? O Iago jogou nada, tinha que ter entrado com o Adilson. Aí fica fácil. Eu acho que ele entrou com o Iago porque ele fez um baita clássico, simples. E fez isso deu continuidade e o Adilson está voltando de lesão. E ele não tinha outra maneira, a não ser colocar esse time mesmo. Porque ele fez um bom clássico, dos 25 minutos, 30 minutos por tempo até o final. O Iago foi muito bem no clássico. Foi muito bem, então ele tinha que ter entrado nisso. Mas não deu liga, a verdade é essa. O time de ontem não foi nada aquilo o Alex que o fez torcedor um bom clássico. queria. O Alex fez um bom clássico, ontem foi o pior jogador em campo, junto com o Robinho. Isso ontem aconteceu. Pelo menos foi ontem. Eu continuo achando que o Adilson foi muito mal escalado. O Iago, vamos lá. Afonso, posso falar do Cruzeiro? Claro, puxa. Ok. Afonso. Só um minutinho do Cruzeiro que eu vou te dar a bola agora. Vou jogar a bola para você. Gente, olha aqui, ele é meu amigo. É o que eu ia falar. Ele é meu amigo, mas vou passar para você. Ele é meu amigo, e eu não o defendo aqui por amizade. Não, eu não tenho esse perfil. Graças a Deus eu não tenho. Não tenho esse perfil. Não tenho. É preciso, ao criticar o Cruzeiro, criticar com cuidado o Cruzeiro, dentro de uma normalidade, dentro do que está acontecendo, é preciso criticar, sim. O time está mal? Está mal, sim. O treinador está errando, sim. Olha, mas o que está acontecendo é que tudo o errado é o Gilvan. Para começar, o Gilvan, na minha opinião, se ele sair hoje do Cruzeiro, ele sai como um presidente vitorioso. O currículo dele no Cruzeiro é excelente. Se ele sair hoje, ele sai com um currículo excelente. Ele tem os erros dele? Tem. Comete os erros dele? Comete.
mas ele não comete erro sozinho. Ele não erra sozinho. Ele delega poderes? Delega sim. Delega poderes aos que estão trabalhando lá dele, porque eu sei disso, ninguém me fala, não. Ele me fala e os que trabalham com ele me falam. Ele delega poderes, sim. Tanto delegou poderes, que o Alexandre Matos se fez. Ele se tornou um dos melhores diretores de futebol do Brasil nas costas do Gilvan. Tanto ele delega poderes, que ele botou o Thiago Escuro lá e errou feio quando botou o Thiago Escuro, e o Thiago Escuro meteu ele no buraco. Meteu ele no buraco. Isso é delegar poder. Meteu ele no buraco. Quem trabalha com ele sabe que ele não tem nada de centralizar. E essas manifestações que estão acontecendo, elas são pacíficas, eu acho que são válidas, são legítimas, mas são manifestações de meia dúzia, de 3 ou 4. De 3 ou 4. De 3 ou 4. Nada mais do que isso. Agora, vamos ser justos. Justos. Errando está todo mundo, inclusive o grande elenco que eu acho que o Cruzeiro tem, lá dentro das 4 linhas. Errando lá dentro das 4 linhas, senhora. Eu concordo com você, Afonso. Não sou advogado do doutor Gilvan aqui, a quem eu entendo que ele é um grande presidente. Concordo com você. Se saísse do Cruzeiro hoje, sairia vitorioso. Presidente que dedica muito o seu tempo. Não sou advogado dele, não sei onde que o doutor Gilvan mora, ele não sabe onde que eu moro, mas eu entendo que ele é bom para o Cruzeiro. E esses torcedores que querem ir, quebrar carro, eu acho isso uma coisa horrível. Meu lixo hoje está prontinho com 3 dicas. Meu lixo hoje está uma beleza. Então, eu acho que o Cruzeiro agora é o momento do Cruzeiro. Tem um jogo dificílimo contra o Palmeiras aqui. Não sei como é que vai vir o Palmeiras. Não sei como é que o Cuca está preparando esse time. Indiferente disso, quem vier, o Cruzeiro tem que faturar os seus 3 pontos. Tem que sair dessa. Perdeu no último minuto. Lá, Foi. Então a gente não sabe como é que vai vir o Palmeiras aí. Mas sempre é o Palmeiras. Sempre é clássico. É um jogo difícil. Muito difícil. Vocês viram, 3-0 lá, depois do segundo tempo, 3-3 e foi isso aí. Clássico é isso aí. Foi um jogo interessante, um jogo bom, muitos gols. O Cruzeiro pecou muito naquele jogo, né? Nós estamos falando lá atrás, mas esse é o Campeonato Brasileiro, já é outro negócio. O Campeonato Brasileiro é isso aí, mas é o mesmo Palmeiras. São o mesmo técnico, os mesmos jogadores, não sei quem que vai jogar. Agora, que o Mano, ele fez uma promessa que eu achei muito perigosa, viu, Mano? Você garantir que o Cruzeiro não vai levar 3 gols. É um negócio complicado, você tem que combinar com o adversário. É um negócio meio complicado isso. Agora, eu até entendo, e vi alguns comentários e eu concordo, que você deu o recado foi para os jogadores. Foi. Porque nessa aí agora, meu amigo, tem que segurar. Porque a pressão, o negócio está vindo de todos os lados. Todos os lados. E só vai sair se tiver um bom desempenho. Torcedor, ir para campo, tem que vibrar, tem que gritar, torcer. Para de... Com 2 minutos, 3 minutos, vocês já estão vaiando jogadores. Eu fico olhando. Esses dias, o Afonso até me criticou aqui um tempo aqui, eu estou com um problema no pé e às vezes eu estou com dificuldade até. Eu gostaria de ir no campo mais, não estou indo. Mas com 2, 3 minutos você já vai a determinado jogador, eu acho isso uma babaquice. Torcedor, vá ao campo e prestigie. O Cruzeiro está precisando disso agora. O momento do Cruzeiro não é bom. Olha a tabela, o Cruzeiro é o 14º, né? 14º. O Cruzeiro tem que bater palma e erguer. Aqui, você que ligou para cá, tem uma ligação pedida aqui. Você ouviu o telefone tocar? Não. Você ouviu? Não. E não tocou. Você pode ligar de novo. Ontem a gente teve protestos, ontem e antes de ontem, né? E eu acho que todo tipo de protesto é legítimo. Desde que seja numa boa. Do jeito que foram protestos pacíficos, se o torcedor está insatisfeito, ele pode protestar, pode ir à porta do CT, à porta da sede administrativa. O melhor protesto de todos é no estádio. Vaiando depois do jogo, cobrando no estádio, esse é o melhor protesto de todos. Mas do jeito que foi feito, ok. E a diretoria do Cruzeiro fez algo que eu não faria, mas... Liberou a entrada. Mas fez algo que é diferente, que vários clubes não fazem. Escolheu alguns representantes e, olha, não foi qualquer um que recebeu, não. Foi o diretor de futebol, foi o gerente de futebol, o diretor de comunicação. Esses caras receberam representantes da torcida
para ouvir. E aqui, o presidente tem que ficar recebendo também não. O que eu estou dizendo, mas ele nem estava lá. Para isso, o presidente tem diretor, ele delega função. Na hora de cobrança, pode cobrar o diretor, ele vai passar para mim. Se o presidente estivesse lá, ele ia sentar e ouvir também, não estava, enfim. Menos. Mas as cobranças têm que acontecer porque o Cruzeiro está mal. O Cruzeiro, sempre que precisou, nos momentos cruciais da temporada, sempre que teve que decidir, o Cruzeiro fracassou. O Cruzeiro fracassou quando decidiu o Campeonato Mineiro, o Cruzeiro fracassou quando decidiu uma vaga na Sul-Americana. Por muito pouco o Cruzeiro não fracassou na Copa do Brasil. Porque o primeiro grande adversário que ele pegou, que foi o São Paulo, ele sofreu muito para passar. E diga-se de passagem, não mereceu passar, mas acabou passando, porque mata-mata é assim. O Cruzeiro, nos momentos cruciais do Brasileiro, tem fracassado. Teve um clássico agora, de novo, fracassou. Então o Cruzeiro, nos momentos cruciais em 2017, tem fracassado. A culpa é do treinador? Também. A culpa é da diretoria? Também. A culpa é dos jogadores? Também. A culpa tem que ser dividida. Não adianta apontar canhão só para um. Verdade. Não adianta apontar o canhão só para o presidente. Mas o Cruzeiro é uma porcaria de 2015 para cá, mas não foi em 2013 e 2014. Mas 2013 e 2014 tinha o Alexandre Matos. Quem trouxe o Alexandre Matos foi o presidente. E quem bancou o treinador foi o presidente, porque os mesmos que foram protestar lá ontem e anteontem foram na porta da Toca da Raposa pedir para o Marcelo Oliveira não ser contratado na época. Eu lembro disso. É verdade. E o presidente bancou. Então, existe o bônus do presidente, o que o presidente fez de bom pelo clube e o que o presidente fez de ruim pelo clube. E os últimos anos têm sido ruins. Eu não vou negar aqui. E eu sou um crítico do Gilvan aqui. O trabalho do Gilvan de 2015 para cá, e eu briguei muito com a turma aqui, é ruim. O Cruzeiro não monta bons times, à exceção desse ano. Esse ano o Cruzeiro tem um time bom. O Cruzeiro contratou bem, exceção de lateral direito que não tem ainda. Mas, poxa, aí o canhão é apontado para o Mano Menezes, que para mim é um dos melhores treinadores do futebol brasileiro, que está fazendo um trabalho questionável esse ano no Cruzeiro, e tem que ser questionado. O Mano Menezes, há 200 anos, não tem sua zaga. É verdade. Ele é obrigado a jogar com Léo e Caicedo. Por quê? Porque os jogadores não saem do departamento médico, que também tem que ser questionado no Cruzeiro, o departamento médico. Esse departamento médico do Cruzeiro, esse questionamento que você faz, desculpa já entrando aí na sua... Ele precisava de dar mais detalhes. Ele não dá, ele fica muito... Xará, parece uma munição danada, É isso difícil mata. questionar departamento médico, porque a gente não entende nada da coisa, né? Eu não entendo nada. Mas é uma coisa estranha. O Mano não conta com os zagueiros dele. O Robinho machucou de novo. O Mano não vai ter o Robinho de novo. O Dedé não sabe o dia que volta? Qual que é o meio ideal do Cruzeiro? Robinho, Arrascaeta, Alisson e Rafael Sobis. Aí o Rafael Sobis ficou 2 meses parado, o Arrascaeta está 1 mês e meio parado, o Thiago Neves ficou 1 mês parado, o Robinho ficou 3 meses parado, já está parado mais 6 semanas, a dupla de zaga, Manuel e Dedé, o Dedé está 2 anos e meio parado, o Manuel está 3 meses parado. O que acontece no time do Cruzeiro? O Ezequiel ficou 3 meses parado, essa semana não treinou, porque está com fadiga muscular. Sendo que teve 2 dias de folga e foi poupado. E foi poupado contra a Ponte Preta. Agora está com fadiga muscular, um jogador que ficou 3 meses parado. E é um negócio que a gente não entende. Não consigo entender, não sei como questionar o departamento médico, mas isso tudo, Xará, o telespectador, isso influencia no trabalho do treinador, claro, que não consegue montar o time ideal dele. E aí o treinador é cobrado, e tem que ser mesmo. Só que ele tem que ser cobrado e a gente tem que ver o que está acontecendo. Por que é Léo e Caicedo? Porque ele não tem outro. Mas o Murilo. E quem disse que o Murilo é isso tudo? Mas ele não escala o lado direito do Cruzeiro, não joga. É claro, ele não tem o Robinho. O Arrascaeta ele não pode contar e eram os 2 principais jogadores do Cruzeiro na reta final do ano passado e no início desse ano. Se você for ver, eles não jogam. E se você ver, pelo que nós estamos vendo aí, você não vai ter tão cedo o Arrascaeta, que parece estar voltando a treinar, o Robinho não vai ver, o Dedé, você já não vai... O Dedé eu nem falo mais dele. O Manuel, você já não... O Manuel já voltou, está em transição. Voltou, está em transição. O Manuel está em transição desde na 1986. Nós estamos na 12ª. O Arrascaeta está em transição desde 1974. Mas é a notícia que eu tenho. E é essa a notícia. O Dedé tá para voltar desde 1928. Esses caras eles só estão para voltar, mas quando entra em campo, o Robinho ficou 137 anos para voltar. Jogou 4 jogos e já machucou outra vez. Então, alguma coisa... O Mano Menezes, o trabalho é ruim? Mas por que é ruim? Porque ele não consegue escalar o que tem de melhor, para começar. É verdade, é verdade. E ele tem as teimosias dele, a gente já cansou de falar aqui. Então, o problema no Cruzeiro tem que ser dividido.
Eu acho covardia apontar para o Gilvan, eu acho covardia apontar só para o departamento médico, só para o grupo de jogadores, só para o treinador. Não, é pro tá todo. todo mundo na panela e o caldeirão está sendo mexido. A culpa lá no Cruzeiro, entre aspas, porque é futebol, mas tem que ser dividida. Jogador, departamento médico, departamento físico, diretoria, treinador. Todo mundo tem culpa, gente. Não adianta... Aí tira o Mano Menezes. O treinador que vier, que eu não sei quem, porque não tem no mercado, Pode tirar, não. ele não vai ter Dedé e Manuel, ele vai continuar com o Léo e Caicedo e o Murilo, que ninguém sabe se vai adiantar ou não. Ele vai continuar tendo o Ezequiel. Os problemas lá. é o mesmo. Ele vai continuar com a Arrascaeta, Robinho, todo mundo no DM. Esse é o treinador. E se continuar o Mano, ele vai continuar com esses caras lá. E outra, o negócio de lateral direito que eu venho cobrando aqui, a culpa não é da diretoria, não. Aí é o senhor Mano Menezes. Porque eu tenho informação que a diretoria quis trazer lateral direito e o Mano bateu no peito e falou, não, eu tô satisfeito com o Ezequiel e Leno. Então aí a culpa é do senhor Mano Menezes, por ter um lado direito nulo, porque o Ezequiel tá no nível do Alex Silva do Atlético. O Cruzeiro é manco pelo lado esquerdo. Há muito tempo que tá vocês assim. dois aqui, qual foi o último cruzamento ou assistência do Ezequiel? O Cruzeiro não joga pelo direito porque não tem lateral direito. Mas há quanto tempo tem É isso? um lateral direito burocrático, só marca, não ajuda lá na frente. E aí Como é que tá o Mike no Palmeiras? O Mike no Palmeiras. O Mike só jogou bola em 2013, gente. É o que eu falei. Mas no Palmeiras ele é reserva. Reserva. Imediato. Não, tá mal lá. O palmeirense tá querendo que ele devolve. O Mike, ele teve um lampejo. O Mike, 13, 14, 15, 16, em 5 anos ele jogou 1,5. Ou seja, ele não tá em má fase. Ele viveu uma boa fase. Porque ele não é um jogador bom. O Mike poderia ter sido vendido para Portugal, o Cruzeiro ia dar graças a Deus. Agora a gente tá vendo. Então a troca pelo Robinho foi uma... Não sei, porque o Robinho não joga. O Robinho, tecnicamente, Não, a troca é muito em si bom. foi boa, A troca mas foi o- excelente, mas o Robinho não sai do DM. Mas quando ele joga, ele vai bem, né? Então, ó, gente, menos na hora de culpar um ou outro. O problema do Cruzeiro é um todo. E essa parte política... Eu tenho informação também que o Cruzeiro foi atrás do Dorival consultar e que o Dorival falou que não viria porque não sabe se ano que vem ia continuar, por causa da parte política. Mas isso sabe por quê? Porque o presidente é consciente, é consciencioso, o presidente é inteligente. Porque ele poderia falar assim, não, Dorival, eu faço um contrato com você de 4 aqui, anos. De onde que tiraram? Eu faço um contrato com você. Mas da onde que não, mas o tiraram? Dorival... Que o Dorival é melhor que o Mano. Não, o Dorival, para mim, ele só deu certo no Santos, em mais lugar nenhum. Pra Mais você lugar não, nenhum. isso é fato. O quê? Não é pra você, isso é fato. Ele só Em deu certo no Santos. Em mais lugar nenhum. O Mano é 1 milhão de vezes mais treinador. Muito melhor. Mas o Gilvan tem consciência. Porque ele poderia, Eduardo, fazer um contrato. Não, pode vir, que eu vou fazer um contrato com você de 4 anos. Eu vou embora, você continua. Tem multa, tem tudo. Mas que nem o Cruzeiro pensa mas na não é. saída Mas do não, Mano. mas não tem presidente que faz isso? Tem. Eu acho que nem Não o tem. Cruzeiro pensa... Mete uma multa de 10 milhões. Não tem presidente que faz isso? Tem. Eu Não acho tem? que nem o Então. Cruzeiro pensa em mudança de treinador agora. Não, Eu ele nem acho pode que pensar. pensa. Acho que não pensa. Não Deixa tem eu só- treinador acho no que mercado. não. Inclusive vai Para trazer eu não alguém. esquecer, deixa eu só abraçar o Luiz Adolfo. Luiz Adolfo, que ligou para cá, ele é de Congonhas, Carandaí, por ali, né? Conhece todo mundo da família, não perde o programa e ele tem uma opinião própria. Depois ele vai participar conosco ao vivo. Ele é literalmente contra o Roger. Ele diz que o Roger está trabalhando mal no Atlético desde que chegou. Está aqui. Escala mal, mexe mal, treina mal. Luiz Adolfo, opinião dele. O Luiz Adolfo, Pronto. ele deve acompanhar os treinamentos lá na Cidade do Galo. Aqui. Pra falar que treina mal. Não, ele não falou treina mal, ele falou no geral. Ah, Treina tá. mal é... Você falar que treina mexe mal, você tá vendo o jogo. Você falar que escala mal, você tá vendo o jogo. Agora, falar que treina mal, você tem que estar lá no dia a dia. Então, ô Roger, se segura aí, hein? Se o Luiz Adolfo vira presidente do Atlético, você está ferrado. Aqui. O nome do lixo hoje está uma beleza, Afonso. Lixo. Lixo é o futebol que o Atlético jogou ontem. Lixo é essa confusão no centro de Belo Horizonte, que está horroroso, péssimo. E aquele torcedor querendo quebrar carro de jogador do Cruzeiro. Nome do dia. Nome do dia eu vou dar para o Campeonato Brasileiro. Eduardo Lixo. O lixo, o jogo de ontem e a atuação do Atlético. Nome do dia. O nome do dia é prefeito Alexandre Calil, que é o início ainda, mas essa questão dos camelôs é isso Certíssimo. mesmo. É pulso firme, prefeito. Aliás, o Calil, parabéns ao Calil, ele está tomando medidas certas, ele não está fazendo nada para prejudicar. Pelo contrário, está oferecendo, está pagando aluguel, está oferecendo lugar e disse que desde que ele assumiu a prefeitura, Belo Horizonte virou campeão do gelo também. Hein? Frio danado. Gente, um abraço, hein? Excelente fim de semana. Tchau.